falar sobre o livro em si, eu quero saber, depois de tantas obras escritas e publicadas, como que você escolheu esse para ser o tema desse novo livro que está sendo lançado agora, né, que é o Meu Nome é Francisca, uma história de Chica da Silva. Como que você chegou assim, nessa personagem para escrever sobre ela? Bom, César, antes de qualquer coisa, eu quero me desculpar aí com os ouvintes que estiverem nos vendo. Essa luz de boate aqui, gente, é graças a Enel, viu? Enel! Eu moro a 20 quilômetros de Teresópolis, aqui deu uma chuvinha, ou como diz o caipira, um mijinho de chuva, e a Uhum. gente fica sem luz. Então, eu estou aqui num pisca-pisca danado, vocês me perdoem. Mas olha, César, esse livro tem uma história interessante, eu diria até que tão interessante quanto da Chica. Há anos atrás, eu fui procurada por uma editora de audiobook, uma Uhum. editora muito bacana, sueca, uma das maiores do mundo e tal. Queriam fazer uma linha sobre mulheres. Para mim foi um desafio, porque uma coisa é você escrever lendo com o leitor. Todos nós que somos escritores sabemos que ao mesmo tempo que a gente escreve, a gente vai lendo com o leitor, a gente vai se colocando ali no olhar do leitor. Outra coisa é você achar que o leitor, ouvinte, está ouvindo o que você escreveu. É uma Sim. operação diferente. Eu acho que quem já fez essa experiência sabe disso. O meu cuidado com esses livros foi tanto, quer dizer, o primeiro deles da série foi o Tarsila, que fez um sucesso danado, porque, óbvio que eu contei o lado B da vida da Tarsila, aquela mulher de vermelho, boca vermelha, sensual, Uhum. uma coitada de uma solteirona que tomou 4 pés, literalmente, no traseiro, abandonada, nunca foi rica, acaba ficando sem nada, uma vida dificílima, no final da vida ainda vai fazer uma operação nas costas, fica em cima de uma cama, e o que a salva é o sorriso, é a esperança, é a fé cristã, a fé no espiritismo, quer dizer, coisas que ninguém sabia, aparece ali uma outra Tarsila. O segundo livro foi sobre a Maria da Glória, uma rainha portuguesa nascida no Brasil, a filha mais velha da nossa Leopoldina com Dom Pedro I. E ali eu fiz uma experiência, né? Quem gosta de literatura anglo-americana há de reconhecer o nome do Henry James. O Henry James tem um romance incrível que é contado por uma menina que tinha exatamente a idade da Maria da Glória. É a menina que vai contar a história da mãe, que é uma prostituta e que ela vê andar com vários homens, mas é aquela ingenuidade da menina que não captura muito bem a situação da mãe. E eu fiquei pensando, puxa vida, o que sentiu essa pequena princesa vendo ali aquele casamento se esfacelando, aquela mãe sofrendo o tempo todo e, ao mesmo tempo, um pai que era extraordinariamente amoroso com os filhos. A gente sabe, eu já escrevi muito sobre isso. Dom Pedro foi um pai apaixonado, andava com aqueles filhos para baixo para cima, brincava de cavalinho, fazia gracinhas. Então, é a história do fim da nossa Imperatriz Leopoldina contado pelos olhos da filha. Bom, e o que fazer com a Chica da Silva, esse personagem tão marcado por cinema, por novelas, por uma imagem terrível? Uma vez eu contei, estava conversando com um motorista de táxi, que às vezes eu pego lá na frente do hotel no Rio de Janeiro, e ele perguntou, bom, mas e agora? A senhora está escrevendo sobre o quê? Eu falei, estou escrevendo sobre estou lançando um livro sobre Chica da Silva. Ele falou, mas aquela prostituta? Então, essa imagem da Chica da Silva, né, fazendo posições elaboradas na cama para o nosso contratador de diamantes, a mulher seminua, linda, maravilhosa, né, de cor negra, como é que eu ia lidar com isso e contar uma história diferente? Eu sou muito amiga de uma figura que vocês devem conhecer, que é a Ieda Pessoa de Castro. Ieda Pessoa de Castro é a maior conhecedora de falares africanos do Brasil, e ela tem um livro fantástico sobre os falares africanos em Minas Gerais, no século XVIII, a partir de uma pesquisa enorme que ela fez. Ela está com 92 anos, é prima do Caetano, são muito amigos, e ela conversa muito com ele, fala muito dessas questões sobre mestiçagem também com o Caetano. E ela, a partir de uma pesquisa fenomenal nos documentos, ela resolveu fazer um dicionário que me permitiu imaginar uma protagonista, filha de uma africana, né, numa vida cruzada entre África e Brasil, discutindo nesse livro uma coisa que eu espero que os leitores saquem, né? Que é a questão das tradições africanas, do matriarcado africano
e do patriarcado africano, porque nós não somos só filhos do patriarcado ocidental cristão, entra o patriarcado africano, entra o patriarcado dos nossos indígenas também, e eu falei, vou falar dessa mulher no meio das vidas, no meio das culturas, vou dar uma voz a ela. E foi assim que eu resolvi, em primeira pessoa, né, me colocar na pele não dessa Chica da Silva manjada, que ninguém aguentava mais e que não é de verdade. A partir da documentação, contar a história dessa mulher e, óbvio, eu me vali e eu faço essa homenagem todas as vezes que eu escrevo qualquer livro, aos meus colegas historiadores que vêm publicando centenas de milhares de teses, de livros, de ensaios maravilhosos, né? Desde 88, a vida, né, dos escravos brasileiros foi completamente devassada. Hoje nós podemos olhar a escravidão sobre os aspectos mais variados e a família escrava é um desses aspectos fenomenais, né? Que eu tento resgatar e mostrar ao longo da história, nós vamos conversar aqui sobre essa história, que a Chica não foi única. Ela foi uma das milhares de mulheres que constituíram família, que viveram felizes, que fizeram filhos, que se preocupou com a educação dos seus filhos, com a única variável do marido, do companheiro, do concubino, do colega, o que vocês quiserem, porque essas relações estáveis, estabilíssimas, né, que nos permitem falar em famílias mistas, né, famílias que se compõem e se recompõem no período colonial, no século XIX, famílias extremamente sólidas, com princípios extremamente sólidos e que vai dar, como eu mostro em outro livro, né, que também me serviu bastante, que chama-se A Procura Deles. É um livro sobre pardos e negros que venceram a questão do preconceito, mostrar que são esses filhos de Franciscas, né? Não só os filhos dela, que ela consegue mandar para a Europa, para Coimbra, para estudar, mas Luiz Gama, Patrocínio, Paula Brito, essa gente toda que vai fazer depois a abolição, são filhos de Franciscas. Então, alarguei o personagem, não só me vali dos trabalhos maravilhosos de autores que eu citarei mais à frente, mas mostrei que a Francisca foi uma mãe de família, como qualquer mãe de família, que é feliz, é bem cuidada pelo seu companheiro, tem os seus filhos bem cuidados pelo seu companheiro, e, portanto, um jornalista me falou na face oculta da negritude no Brasil. E é verdade, porque fala-se muito de aspectos muito nefastos, muito doídos, muito violentos, e que marcam muito, associam a cor da pele ao sofrimento, e a história da Francisca da Silva é a história de uma mulher feliz, né? E a partir de documentos históricos. Muito Maravilha. bem. Quer falar? Quer ir lá? Não, posso só emendar uma questão? Eu queria saber o que te levou, Homer, a adotar essa narrativa em primeira pessoa, né? Eu acho que muita gente deve ficar pensando que é ficção, alguma coisa assim. O que te fez chegar a essa escolha? Pois é, né? É tão bom a gente sair da caixinha, você não acha, não, César? Claro. Desde que eu larguei a USP para trás, eu só saio da caixinha. Eu só saio da caixinha. Eu acho o seguinte, eu deixei de ser professora para fazer as pessoas gostarem de história do Brasil. E não é falando naquele historiês cheio de conceitos e coisas complicadíssimas, e notas de rodapé, e citando autores estrangeiros, enchendo a boca, entortando a boca, que nós vamos fazer os nossos brasileiros gostarem de história do Brasil. Então, desde que eu saí da USP, e tendo lido muito, 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 muito inspirada, viu, César, porque eu sempre fui muito ligada à França, não só por razões familiares, mas vivi lá durante mais de 20 anos, professores franceses, colégio francês, eu lia muitos historiadores franceses e eu vi o tempo todo o debate, né? Desde Michelet, que foi o grande historiador do século XIX e que, de alguma maneira, instaura essa ideia de uma história nacional, né? Não estou falando uma história
nacionalista nem patriótica, por favor, não confundam. Uma história nacional, né, onde os personagens tenham tanta vida, né, eles ganhem tanta carne, tanto sangue, que as pessoas acabem se interessando por eles, inclusive nos seus aspectos negativos, que foi o que eu mostrei com José Bonifácio, que foi o que eu mostrei, vários podres da família imperial, em toda aquela coleção que eu fiz. Então, o que eu acho é que nós temos que chamar o leitor para dentro do livro, mostrando, mas com muito rigor, né? Muito rigor de fontes. Os meus livros todos têm bibliografia ao final. Quer dizer, eu acho que as pessoas já entendem que eu estou usando o melhor da nossa língua portuguesa, eu estou usando o melhor do imagismo, né? Que foi aquela grande invenção dos poetas americanos que o Gilberto Freire vai aproveitar, que eu estou usando o melhor da literatura de época, né? Usando, inclusive, quer dizer, fui reler Gregório de Matos, fui reler os documentos para entrar um pouco na conversa das pessoas daquele período, o livro da Ieda Pessoa de Castro, maravilhosa, tudo isso para trazer um personagem vivo, para que as pessoas de fato entendessem que eu estou tratando ali de uma mãe de família que em 15 anos vai ter 13 filhos, gente. 13 filhos, né? Mais casa, mais caseira, mais dona de casa, né? É impossível, né? E eu tive tantos cuidados com esse livro, César, na época que eu fiz para audiobook, que eu entrevistei um ornitólogo, até os passarinhos que eu menciono ali no livro, eu fiz uma entrevista com um ornitólogo da região de Diamantina, para ele me dizer direitinho quais eram os passarinhos que cantavam, né, que tipo de planta tinha lá. Então, o livro ele desce a essas minúcias. Eu quis realmente reconstituir Diamantina, né, o Tijuco, na sua no barulho dos rios, no barulho do garimpo, nas pessoas que passavam nas ruas, nas festas das irmandades, na vida de alguém que participa, digamos, da vida social dessa cidade e que é ali respeitada e muito honrada. Legal. Will, deixa eu monopolizar um pouquinho mais. Porque me ocorreu uma pergunta que, se passar, eu vou esquecer, e eu acho que é uma pergunta interessante. Ô Mary, você já escreveu várias biografias, né? História de vários personagens históricos aí. Você acha que biografia boa tem que ser escrita depois que a pessoa morreu? Porque quando a pessoa tá viva, às vezes tem aquela tendência de ser meio chapa branca, não explorar todos os podres. Ou você acha que não, que dá para fazer biografia legal com a pessoa ainda viva? Olha, eu acho que historiador tem que ter distanciamento. Eu acho que jornalista pode, né? Jornalista pode e faz o que quer, e conta o que quer, e pesquisa o que quer, mas historiador, eu acho que exige distanciamento. Esse distanciamento é que harmoniza, eu diria, as interpretações que nós podemos fazer a partir dos documentos históricos com contexto, uma atenção maior aos detalhes. Eu nunca gostei de história do tempo presente. Eu acho que isso aí é uma falácia. Aliás, os grandes historiadores, enfim, fora do Brasil também já cortaram esse negócio de história do tempo presente. Vamos deixar isso para os sociólogos, vamos deixar isso para os jornalistas, vamos deixar. Não precisamos também falar de tudo, e ainda mais falar bobagem, né? Porque os exemplos que eu vi ali na televisão, sempre comentaristas, é difícil, o cara não pode saber tudo, né? Então, né, é tão bom a gente já saber alguma coisa. Eu digo sempre, eu não sei nada, eu estou sempre pesquisando, mas eu acho que o historiador ele tem que ter limites. E eu teria enorme dificuldade, né? Enorme dificuldade, até a biografia Chapa Branca. Outro dia eu fui convidada para fazer de uma política. Me esquivei, tudo bem, ia ser é um caso especial, tem muita documentação, mas, sabe, eu não sei se eu nadaria de braçada, e os meus livros eu escrevo, César, com tanto prazer, mas tanto prazer, e eu sinto que eu ficaria menos à vontade e que eu seria menos feliz ali a cada página que eu conseguisse produzir. E no fim das contas seria uma história inacabada, de qualquer jeito, né? Certamente. Pronto, Agora, manda 2 ou 3 seguidas aí, Will. Se vinga. Você falou, Mary, que
você pegou um táxi e o taxista tinha aquela visão estereotipada, fruto da ignorância e desinformação sobre a Chica da Silva. Queria saber se quando você começou a fazer as suas pesquisas, se nos documentos da época também havia esse tipo de contradição a respeito dela ou não. Ótima pergunta, Will, querido. E olha, a desinformação vem da onde, meu bem? Da televisãozinha, da Uhum. novelinha, porque ninguém quer Sim. contratar um historiador para contar as coisas direito, para Uhum. mostrar como é que se deve fazer as coisas. Então, né, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com grandes cineastas, né, e gente séria que faz filme sobre história séria. Então, a gente pode dar contribuição da gente e ajudar justamente a que não existam esses equívocos, né? Eu lembro sempre, né? Beijo de língua, como a gente vê, ai, aquele amassa. Sabe, vamos relativizar, não tinha higiene, o Uhum. sexo era baixar a calça e levantar a saia, a questão da higiene impactava, sem dúvida Sim. nenhuma, né? Depois, o banho, as pessoas tomavam vestidas, elas iam para a cama vestidas. Então, tudo isso que você vê nas séries europeias, né? Aqui não, é o escracho, vamos fazer, queremos o máximo de espectadores, né? Então, Uhum. aí é o BBB no século XVIII, é o BBB, não é? No século Uhum. XIX. E está tudo errado, o historiador é que fica falando aí para meia dúzia de interessados. Mas não, de forma nenhuma, a Chica na eu quero lembrar primeiro, né, Will, que essas famílias juntas e misturadas foram a realidade do Brasil. As pessoas não sabem, essa é uma outra informação importante. Desde 1872, quando nós temos o primeiro grande inventário populacional, como é que chama isso que o IBGE faz? O O primeiro censo. censo demográfico brasileiro, feito no Império, o Brasil é pardo. Tem mais pardo do que branco e Uhum. tem um contingente muito pequeno de pessoas pretas, né? Essa mestiçagem, ela começa lá atrás, quando você pega a documentação da Inquisição, já aparece o mestiço fulano de tal, Uhum. o nome que se dava também, o mulato também, outra ignorância, a especialistas de estudos islâmicos e arábicos que dizem que vem de moula a palavra mulato, e não de mula, animal quadrúpede. Sim. Moula, que é uma acepção árabe para mistura, né, de gente diferente, de religião diferente, que isso nasce lá quando Portugal vai, Dom Sebastião vai se meter lá no Marrocos, e o que, que acontece? Fica muito português lá, prisioneiro, e vai casar com as marroquinas e vai ter que se converter, dá o mula, entendeu? Mas tudo isso, esses preconceitos bobos, falta absoluta de informação, que a televisão faria um grande favor de esclarecer, não, Uhum. pega sempre do outro lado. Então, a Francisca foi uma mulher como tantas outras, sinhás negras. Esse epíteto, sinhá negra, foi a grande, imensa historiadora Sheila de Castro Farias, que numa tese de, eu não sei, 600, 900 páginas, vários artigos publicados, 200 anos, Will, 200 anos de documentos examinados um a um, mostrou a mobilidade social enorme de mulheres que, muitas vezes, já mestiças, é o caso da Chica, Uhum. é o caso da Francisca. Ela é filha de um capitão com uma africana, portanto, ela é mestiça, ela é mulata, né? Mulheres mulatas, mulheres africanas tiveram uma mobilidade social enorme. E veja só, graças à família, porque nós hoje, Will, vivemos num individualismo muito grande. Sim. Quantos apartamentos de 30 metros com varanda e a pessoa na frente do computador, conversando lá com o IA, né? Mas naquela época só sobrevivia quem tivesse família, né? As pessoas trabalhavam juntas. A Chica trabalha junto com um contratador. Ela tem quase 600 escravos que estão a serviço de quem? Da coroa portuguesa, para quem o companheiro dela... Olha a boate aqui, gente, desculpe, viu? Começou. Com quem o companheiro dela, o contratador, é funcionário da coroa portuguesa, está lá a serviço de Dom José,
Dom José, não, Dom João V, perdão, de Dom João V. Então, trabalham juntos para o enriquecimento da família, trabalham juntos para a prosperidade da família. A gente vê isso em todas as classes sociais, Will. Quando você pega os viajantes europeus que chegam aqui, começam a escrever a partir da abertura dos portos, e eles saem andando pelo Brasil afora, o que eles veem? Eles veem casais de agricultores, já casamentos exatamente assim, sem o dinheiro da Chica, sem os diamantes do contratador, mas gente aí trabalhando, família, filhos, agregados, irmãs, sobrinhos, todo mundo trabalhando para crescer junto. Então, o trabalho da Sheila de Castro Farias, que é um dos trabalhos nos quais eu me baseei, porque quem fez a super biografia da Chica da Silva foi a Júnia Furtado, professora da UFMG, que trabalha maravilhosamente sobre a Chica e sobre as mulheres que ela chama de pérolas negras, mulheres que tiveram mobilidade